E aí, pessoal, tudo bem? Semana passada nós lançamos um desafio para vocês, né? Com um compasso e uma régua sem marcação, fazer um quadrado, tá? E hoje nós vamos mostrar como fazer isso, certo? Poderíamos fazer usando um papel, uma régua sem marcação e um compasso, sem nenhum problema, como outros vídeos que nós estamos colocando aqui no canal, sem necessariamente o uso do computador. Mas no vídeo de hoje a gente resolveu usar um programa chamado GeoGebra, que eu já usei em uma das nossas aulas, né? É mais uma divulgação realmente para que vocês possam estar buscando mais informações do programa, que ele é livre, né? Muito bom realmente. Eu não sou especialista em GeoGebra, eu sei pouca coisa ainda, né? Também estou me inteirando mais do programa, de como usá-lo, mas é realmente para divulgar, tá? Para que vocês possam ter aí mais um instrumento de estudo. Então vamos lá. Nós vamos basicamente usar segmentos de reta, né? Circunferências e vamos usar, né, conceitos de congruência entre triângulos, ok? Para poder fazer a nossa verificação, que é possível, com um compasso e uma régua sem marcação, traçar um quadrado. Então vamos lá. Vamos tomar dois pontos, certo? Um ponto A e um ponto B, tá? Vamos traçar uma circunferência com centro em A passando por B, primeira circunferência, certo? Com centro em A. Opa. Centro em A passando em B. E uma segunda circunferência com centro em B, passando em A. Certo? Então, temos aí duas circunferências, né? Uma com centro em A, passando em B, e a outra com centro em B, passando em A. Essas circunferências, elas vão se intersectar, certo? Nos pontos C e D. Então, vamos considerar a reta determinada pelos pontos C e D, certo? São pontos distintos, C e D. Então, existe uma única reta que é determinada por esses dois pontos. E vamos considerar também o segmento de reta AB. Então, quem é a reta CD, na verdade? A reta CD, ela é a mediatriz do segmento AB. Ou seja, é uma reta que vai passar pelo ponto médio do segmento AB, tá? E vai passar por esse ponto médio de maneira perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, certo? Então, vamos argumentar um pouquinho para entender que, de fato, isso é verdade, tá? Então, esta reta, CD, ela passa pelo segmento AB no ponto E. Então, vamos olhar aqui. Olha só. Unimos os pontos AC, CB e BD. E AD também, tá? Então, os triângulos ACB e ABD são triângulos equiláteros. Por que são triângulos equiláteros? Porque AD e AB, certo? São raios da circunferência com centro em A, passando pelo ponto B. Então, tem o mesmo comprimento, né? Já o segmento DB, ele é um raio, né, da circunferência com centro em B, passando por A. E ele tem o mesmo comprimento, né, do segmento AB. Então, esses três segmentos, AB, BD e DA, esses três segmentos têm o mesmo comprimento. Então, um triângulo que tem todos os seus lados com a mesma medida, tá? É um triângulo equilátero. Da mesma maneira, nós verificamos que o triângulo ACB é um triângulo equilátero. Agora, o que é que acontece com o ângulo interno de um triângulo equilátero? Com os ângulos internos, melhor dizendo, de um triângulo equilátero? Todos são iguais, né? Tem a mesma medida. Então,
nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se nós temos três ângulos com o mesmo valor, né? Então, 180 dividido por 3 dá 60. Então, cada ângulo aqui, o ângulo DAB, por exemplo, esse ângulo aqui, formado pelos segmentos DAAB, tá? Esse ângulo aqui, opa, desculpem, só um minutinho. Tá. Esse ângulo formado pelo segmento DA e AB, ele é congruente ao ângulo formado pelo segmento BA e AC. Então, ambos têm 60 graus. Então, o ângulo DAC é 60 mais 60, 120 graus. Ok? Esse ângulo aqui, DAC, é 120 graus. Agora, o triângulo DAC, esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, né? Por que ele é um triângulo isósceles? Bom, ele tem dois lados que têm mesma medida. Dois lados AD e AC têm o mesmo comprimento, né? Então, eles são isósceles. Logo, os ângulos, se eles são isósceles, eles vão ter dois ângulos iguais, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, ACD, e o ângulo CDA, eles vão ter o mesmo valor. Por quê? Porque ambos os ângulos estão opostos, né, aos lados que têm o mesmo comprimento. Então, eles são iguais. Agora, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Nós já conhecemos um dos ângulos, 120. Então, 180 menos 120, nós vamos ter 60. 60 dividido por 2, por que 60 dividido por 2? Porque é 60 para cada um desses lados aqui, né? Perdão, é 60 para os dois ângulos aqui, o ângulo AC e o ângulo CDA. O ângulo ACD e o ângulo CDA. E como esses ângulos eles têm o mesmo valor, então é 60 dividido por 2, que vai dar 30. Então, o ângulo ACD e o ângulo CDA é igual a 30. São congruentes, certo? Agora vamos voltar para o triângulo ACE. O ângulo interno EAC é 60 graus. O outro ângulo interno ACE é 30 graus. 60 mais 30, 90. Então, esse ângulo CEA tem que ser 90 graus também. Tá? Recapitulando, o ângulo EAC 60 graus, o ângulo ACE 30 graus, o ângulo CEA tem que ser 90 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos é igual a 180. Certo? Então vamos lá. Provamos que CEA é 90 graus. Certo? O ângulo CEA é 90 graus. Agora vamos observar o triângulo ACE e o triângulo BCE. Eles são congruentes. Por que eles são congruentes? Bom, temos a congruência por lado, ângulo, lado. Ou seja, eles vão ter dois lados consecutivos congruentes, né? E o ângulo formado entre esses lados congruentes também congruentes, certo? Então, o lado AC, ele é congruente, ele tem mesmo comprimento, né, que o lado BC. E o lado EC, ele também, bom, ele é um lado comum, né? Ele é um lado comum, ele está nos dois triângulos, tá? E o ângulo ECA, ele é congruente ao ângulo ECD. Ok? Opa, vou aparecer aqui.
Certo. Então, esses triângulos são congruentes. Isso quer dizer que todos os seus lados respectivos, né, lados opostos a ângulos congruentes, eles terão também a mesma medida, eles serão congruentes, terão o mesmo comprimento. Tá? Então, o segmento AE e o segmento EB são congruentes. Certo? Provamos então que a reta determinada pelos pontos CD intersecta o segmento AB no seu ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. É a sua mediatriz. Tá? E agora, nós vamos traçar uma nova circunferência. Uma circunferência determinada pelo ponto, uma circunferência com centro em E, passando pelo ponto A e B. Vamos nos aproximar mais dessa imagem aqui. Tá? Bom, essa circunferência com centro em E, passando por A e B, ela intersecta a reta determinada pelos pontos CD nos pontos F e G. Então, nossa afirmação: os pontos A, F, B e G são os vértices do nosso quadrado. Tá? Então, vamos verificar isso com calma. Então, o triângulo AEF e o triângulo FEB, eles são triângulos congruentes por LAO também. Lado, ângulo, lado. Ou seja, o segmento FE, ele é comum aos dois triângulos, tá? O segmento EB e o segmento EA são congruentes, porque são os raios, né? São raios da circunferência, tá? E nós sabemos que o ângulo FEA, ele é congruente com o ângulo FEB. São iguais a 90 graus, a gente já viu isso, né? 90 graus. Então, esses triângulos, eles são congruentes, em primeiro lugar. Tá? Isso prova o quê? Isso prova que o lado AF, ele é congruente ao lado FB, ou seja, o lado AF tem a mesma medida que o lado FB. Da mesma maneira, nós provamos que o triângulo FEB é congruente com o triângulo BEG e também congruente ao triângulo AEG. Então, os lados AF, os segmentos, aliás, AF, FB, BG e AG, ou GA, né? Esses quatro segmentos, eles são congruentes, eles têm mesmo comprimento. Ok? Agora, isso não prova que é um quadrado. Tá? Isso prova só que é um losango. Para ser um quadrado, nós temos que verificar os ângulos, né, internos. Cada ângulo interno tem que ser igual a 90 graus. Bom, como o triângulo AEF é um triângulo isósceles, né, porque o lado EF tem mesmo comprimento, né, é congruente ao lado EA, e nós conhecemos o ângulo FEA, que é 90 graus, nós temos que os outros 90 graus, tá, da soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser dividido por 2, porque esse ângulo aqui, FAE, vai ser congruente ao ângulo AFE. Tá? 90 dividido por 2, 45. Da mesma maneira, nós provamos que esse ângulo EAG é 45 também. Então, o ângulo FAG, que vai ser a soma desses dois ângulos aqui, FAE com EAG, tá? Opa, só um minuto. Deixa eu mudar aqui pra... Pronto. Então, esse ângulo FAE, que vai ser congruente, né, ao ângulo EAG, a soma desses dois ângulos vai dar 90 graus.
Da mesma maneira, nós provamos que o ângulo AGB é 90 graus, que o ângulo GBE é 90 graus e que o ângulo BFA também é 90 graus. Ou seja, com circunferências e segmentos de reta, nós traçamos, né, um quadrado. Tá? Nós construímos um quadrado. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários e até a próxima.